Liturgia do dia 24 de abril de 2023, segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Memória de São Fidélis de Sigmaringa, presbítero e mártir. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: "Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus." Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: "Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu." Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte, me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos. E então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na lei do Senhor Deus vai progredindo. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos,
mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas, até este momento, centrou a sua atenção no grupo dos apóstolos. Agora centra no grupo dos diáconos, e particularmente em Estevão. Este diácono apresenta as mesmas características dos apóstolos. Prega, faz milagres, está cheio de graça e de poder, ou seja, é particularmente favorecido pela assistência divina, o que lhe permite pregar o Evangelho e realizar os prodígios que acompanham essa pregação. A ação de Estevão provoca um conflito idêntico ao que tinha provocado a ação dos apóstolos. Mas há uma diferença. O conflito surge entre o diácono e o grupo dos judeus mais abertos, procedentes da diáspora. Estevão mostra-se excessivamente aberto e radical, mesmo para os progressistas. A sinagoga dos libertos era constituída por descendentes dos judeus que foram levados escravos para Roma por Pompeu, em 63 a.C., e que, tendo sido libertos, se tinham inserido num bairro da cidade. Também para eles, a pregação de Estevão era radical, porque atacava o templo e as tradições mosaicas. As acusações contra ele tinham algum fundamento, mas os olhares que se fixam nele acabam por descobrir um particular resplendor, semelhante ao do anjo que indica a presença de Deus, semelhante ao rosto de Moisés, quando desce do Sinai, depois de se encontrar com Deus. Para Lucas, Estevão é uma testemunha escolhida por Deus para dar a conhecer a sua vontade. No Evangelho, temos a impressão de que os acontecimentos narrados por João apenas servem para dar realce aos ensinamentos de Jesus. Isso é, em parte, verdade. De fato, João introduz aqui e ali notas cuja única finalidade é levar o leitor a tomar a sério a narrativa, que não é inventada, mas que corresponde à realidade. No nosso texto encontramos uma dessas notas. A multidão está em Cafarnaum e dirige ao mestre uma pergunta cujo objetivo é apenas satisfazer a curiosidade. Rabi, quando chegaste aqui? Jesus não responde, mas revela à multidão as verdadeiras intenções que a levaram a procurá-lo. Afinal, seguem a Jesus por causa do pão material que lhes deu, sem se preocuparem em compreender o sinal dado pelo profeta. Diante da cegueira espiritual daquela gente, Jesus proclama a diferença entre o pão material e corruptível e o pão que perdura e dá a vida eterna. Há que passar das preocupações meramente materiais aos horizontes da fé e do espírito, a que apenas a sua pessoa dá acesso. Jesus possui o selo do Espírito e o dinamismo divino do amor. Os seus interlocutores perguntam: que havemos nós de fazer
para realizar as obras de Deus? Esta pergunta revela mais um equívoco. Não se trata de cumprir novas observâncias ou realizar novas obras. A única coisa necessária é aderir ao plano de Deus, isto é, crer naquele que ele enviou. O livro dos Atos diz-nos que Estevão, cheio de graça e força, fazia extraordinários milagres e prodígios entre o povo. O seu entusiasmo leva-o a fazer uma primeira tentativa de inculturação do cristianismo entre os judeus provenientes da diáspora, de língua e cultura grega. Mas entre eles, em princípio mais abertos, havia conservadores que procuravam defender-se de influências estranhas ao judaísmo. Por isso, Estevão tem o mesmo destino de Jesus. É recusado. O seu martírio produz importantes frutos, não só entre os judeus de língua grega, mas também entre os próprios gregos. Estevão é um provocador, mas a sua provocação vem de uma sabedoria superior. É fruto de uma particular compreensão do plano de Deus, que previa o anúncio do Evangelho, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. O Espírito serve-se do seu caráter entusiasta e aguerrido, preparado. Perde porque atua numa sociedade intolerante, mas o Evangelho acaba por ganhar e percorrer o mundo. João, ao recordar a multiplicação dos pães, refere um pormenor significativo: o fato do Senhor ter dado graças. O sinal da multiplicação dos pães está ligado à oração de bênção e de ação de graças feita por Jesus. Na última ceia terá a mesma atitude. Havemos de aprender com o Senhor a dar graças pelo que já temos, quando nos esforçamos por multiplicar o pão. Um modo muito concreto é partilhar em nome de Deus o que temos com os mais carenciados. Quando fazemos isso, é como se multiplicássemos o que damos, porque o nosso não é um dom simplesmente humano, mas um dom da generosidade de Deus. Também não podemos deixar de dar atenção ao equívoco dos seus interlocutores, que Jesus acaba por desfazer. Que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Os judeus pensavam que para alcançarem a salvação, tinham de cumprir novas observâncias ou realizar novas obras. Mas Jesus afirma claramente que a única coisa necessária é aderir ao plano de Deus, isto é, crer naquele que ele enviou. Como nos tempos de Estevão, também hoje o nosso esforço evangelizador há de ter em conta a inculturação, isto é, a compreensão do pensamento, da linguagem, do sentir, das atitudes que assumem, dos juízos de valor que fazem os homens, as mulheres, os jovens de hoje acerca dos grandes problemas da vida e da morte. Isso poderá não ser suficiente para que a palavra de Deus seja aceita, mas sem esse esforço ela não será acolhida nem cumprida. Hoje a Igreja faz memória a São Fidélis de Sigmaringa, presbítero e mártir. Nasceu em Sigmaringa, Alemanha, em 1578. Ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, aí levando uma vida de austeridade em vigílias e orações. Conhecida a sua assídua pregação da Palavra de Deus, a Sagrada Congregação da Propagação da Fé confiou-lhe a missão de consolidar na Récia a verdadeira doutrina. Perseguido pelos hereges, sofreu o martírio em Siuis, na Suíça, em 1622. O Papa Bento XIV celebrou a figura de São Fidélis, defensor da fé católica, com estas palavras: fazendo transbordar a plenitude da sua caridade para confortar e auxiliar materialmente o próximo e apertando em seu coração de pai
todos os infelizes, sustentava numerosos grupos de pobres com esmolas que recolhia de toda a parte. Amenizava o abandono dos órfãos e das viúvas, recorrendo à ajuda dos poderosos e dos príncipes. Sem cessar, ajudava nos cárceres os prisioneiros que podia, com socorros espirituais e materiais. Não deixava de visitar com frequência os doentes e, confortando-os e reconciliando-os com Deus, preparava-os para a última batalha. Esta atividade foi sobretudo meritória quando as guarnições do exército austríaco, aquarteladas na Récia, foram dizimadas por uma epidemia que as transformou em lastimável presa de sofrimentos e mortandade. Não só na caridade, mas também no zelo pela defesa da fé católica, se notabilizou este homem, fiel no nome e na vida. Do elogio de São Fidélis, presbítero e mártir. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Fidélis e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que destes a palma do martírio a São Fidélis, quando abrasado de amor propagava a fé verdadeira, concedei por sua intercessão que, enraizados na caridade, confiemos na força da ressurreição do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.